um episódio incrível. Depois de tantas tentativas desde o ano passado, né, aconteceu uma coisa ou outra, e hoje, graças a Deus, consegui trazer essa bênção, essa mulher batalhadora extraordinária e de uma área que, queira-se ou não, é bem masculina, né? E ela está vindo passando aqui em São José do Rio Preto, já é profissional há muitos anos, ela vai estar contando pra gente. E vindo com toda a sua expertise, agora com a Educa Mais Trânsito, vamos conhecer tudo hoje sobre essa bênção que está conosco aqui. Mas hoje não vai ser o que eu vou falar, né, gente? Tem que deixar totalmente que a nossa convidada, para a gente conhecer cada vez mais dessa história e da grande profissional que ela é. Regina, seja muito bem-vinda. Agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui, de poder contar um pouquinho, né, da história, de como cheguei até aqui, né, os desafios e tudo. Estou muito feliz. Fala, jovem, tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho, né, de como surgiu o Educa Mais Trânsito, as ideias, tudo que Deus tem preparado, né, para esse novo tempo. Sim, a gente já está efetuando a Moriá, nós estamos efetuando um trabalho, né, na parte de assessoria de marketing na Regina, e tivemos essa honra de fazer parte da inauguração, né, do lançamento da empresa dela aqui em São José do Rio Preto o ano passado, e viemos vivendo junto todo esse processo que ela está vivendo agora, porque ela não tinha a empresa dela antes, ela era CLT. Sim. Né? Você era funcionária. Então, Regina, nos conta como tudo começou. A Regina sempre foi dessa área do trânsito, ou não, Francis? Porque tem pessoas que começam com uma coisa e de repente, através de algo, né? Como tudo começou? Tudo começou assim, não tinha ideia, né? Foi uma coisa que surgiu mesmo com o tempo, né? Com o trabalho. Porque eu trabalho desde muito cedo, né? Comecei a trabalhar desde... Estou com 43 anos, né? Comecei a trabalhar desde os 15 anos, então faz bastante tempo. Só que eu comecei meu primeiro trabalho, né? Sempre foi na área de venda. Comecei como vendedora de roupa com uns 15 anos, né? Para poder, né, ter os meus ganhos. E eu acho que ali, né, já começou a nascer, né? Esse instinto. Só que eu era muito tímida, né, nessa época. Meu primeiro trabalho foi numa loja de roupa infantil. Só que eu sempre, assim, gostava de reparar nas pessoas que se destacam, né? E eu sempre gostei de fazer um bom trabalho. Quando eu entrava num local para trabalhar, sempre com muita vontade e sempre com visão, assim, né? O que eu posso fazer para melhorar? Só que assim, vai com o tempo, né? É um processo, né? Passa uns anos ali. Isso, é um processo, né? Mas como vendedora de roupa, né? Acho que eu não dei muito certo. Não. Até ter muito jovem, né? Tem um fato até que eu sou amiga da dona da loja até hoje, né? E ela morre de rir, um fato até que ocorreu lá, porque às vezes a gente... Era uma época assim a loja era muita gente, né? E eu entrei lá mais para ajudar, porque ficava aquelas pilhas de roupa, né? Então, a vendedora principal... para ir dobrando, para depois ir organizando. Isso. E eu falo que ali nasceu em mim essa questão de organizar também, de querer as coisas organizar, de querer ver as coisas funcionar, a empresa funcionar, mesmo que não era minha, eu sempre tive esse instinto, né? E até hoje, né? Principalmente hoje, depois de convertida, depois de entender, né, que as coisas de Deus tudo tem que ter ordem, decência, que Deus gosta de coisas organizadas, né? Hoje, então, aflorou mais ainda. Só que nas vendas tinha aquelas frases prontas, né? A pessoa chegava e geralmente tem lojas, né, que tem aquele perfil, aquelas frases... Você segue aquela regra, né? Aquela regra, Sim. Né? E era um dia de muito movimento e chegou uma senhora sistemática, né? E a gente abordava a pessoa, né? Como vai, o que você gostaria de ver, né? E geralmente o cliente falava assim, eu vim ver um presente, eu vim ver uma roupa. Então era comum a gente perguntar, é para menino ou para menina? Era uma loja de criança, né? Sim. Mas nesse dia, aquele vucu-vucu, muita gente, ela chegou e ela veio em mim, porque as outras estavam atendendo, e ela falou assim, oi, eu gostaria de ver um vestidinho. E aí eu olhei e falei, para menino ou para menina?
Aí ela falou assim, Oi? é pra menina, né, bem, vestido? E aquilo, menina, eu falei, bom, hoje eu perco o serviço. Hoje, se for ver, acho que era até normal, né? Sim. Mas Era diferente. naquela época, né, aos 20, mais de 20 anos atrás, né? Depois que eu pedi desculpa, né? Porque era, né? Clichê. Era prático, né? Prático, então, né? Acabou ligando um automático ali, então todo mundo chegava, menina. Não, isso acontece. E até hoje elas dão risada desse fato. Eu falei, não, acho que não vai dar certo isso pra mim, não. E aí nisso, né, trabalhando ali, aí nisso o meu irmão, que trabalhava já na Ciretran na época, né, o Detran era terceirizados, era a Polícia Civil que cuidava. Ah, então já tinha alguém na família que já estava nesse meio. Sim, meu pai perito de trânsito, meu pai e meu irmão. Sim. Eles eram peritos de trânsito, né? Examinadores, né? No exame prático, e meu irmão trabalhava na Ciretran. E nisso ele passou no concurso público, né? Ele passou no concurso público e aí meu pai tinha muita amizade com o delegado na época, porque quem tomava conta da Ciretran era os delegados. Meu pai é policial civil, né? Hoje aposentado. E aí ele foi lá e falou pro delegado, né? Se poderia passar essa vaga. E aí o delegado falou assim, ela pode fazer um teste, né? Me chamou para fazer um teste e ali eu me encontrei com a história do trânsito. E ali eu me entrei no setor de CNH mesmo, né? De Carteira Nacional de Habilitação, então as autoescolas levavam os processos, né? E eu tinha que conferir documentação, né? Hoje é tudo internet, Tudo hoje digital. Tudo digitalizado, né? Mas na época não, então você tinha aquelas pilhas de processos para ficar conferindo e montar os exames, montar o exame teórico, montar, né, o exame prático. E aí eu comecei a trabalhar nessa área, né? E que hoje, até então, até esse tipo de processo, hoje, antes se demorasse 30 dias, hoje, para uma semana, já se resolve, né? Para você marcar um exame teórico, né? Mas antes tinha que ficar conferindo RG, CPF, né? E aí eu fui pegando gosto, né? Então eu comecei a trabalhar ali como escriturária, né? O cargo era escriturária. E aí eu fui tendo contato com os donos de autoescola, com o instrutor, fui pegando aquela amizade, né? Eu sempre fui fácil de me relacionar, né, com as pessoas e fui pegando amizade. E aí um dia, né, surgiu a vontade, né, falei assim, de ser instrutora de trânsito. E interessante que quando foi eu e minha irmã, né, minha irmã mais velha, que na época ela estava desempregada, né, e aí novamente meu pai falou, olha, faz o curso, sua irmã vai fazer, faz o curso também. Já aproveita e faz o curso, você já está na área. Sim. Aí eu falei assim, é uma boa, né? E aí fui fazer o curso. E interessante que eu entrei nesse curso, como a maioria entra, pensando nas aulas práticas, pensando em dar aula de carro, né? E eu nunca dei para essa parte. Para essa área. Sim. E as coisas vão mudando, né? Você começa um curso com pensamento e as coisas foram mudando. E eu fui pegando mais identificação com a parte teórica, porque eu sempre gostei de ler, né? Sempre gostei de estudar. De ensinar, assim, também. E de ensinar também, Sim. né? E aí surgiu, né, a oportunidade de dar aula teórica. E aí eu comecei depois, né? Fiz o curso e comecei a dar aula teórica. E ali eu peguei gosto mesmo, né? Dessa parte de ensinar e principalmente de ver aquelas pessoas que tinham dificuldade, né? Porque a habilitação, pra gente que já é habilitado, parece ser uma coisa tão simples. Depois que você passou, né? Depois que você pegou a habilitação, é extraordinário. Mas eu tenho certeza, eu acho que é muito difícil a pessoa que está fazendo os exames, desde o teórico até na prática, né, da moto, do carro ali. Porque o emocional vai de um pico de 0 a 100 absurdo. É geral isso, né? Todo mundo é assim, né? Sim. E onde afeta muito em aprovações, não ocorre muito isso? Ocorre, com certeza. Às vezes a pessoa dirige muito bem, só que chega ali na hora, trava o emocional. Porque acho que todo mundo, né? Você saber que está sendo avaliado, né? A pessoa tá ali te olhando com aquela, né? Fica em cima, né? Fica em cima, né? Com aquele, para anotar suas falhas, se você errar, né?
Então, onde a pessoa, o emocional ali, realmente ele Abala mesmo. abala. Eu falo, eu esqueço quando Tem tirei pessoas carta. que tremem a perna, Não, assim, eu, né? não, isso que eu ia falar, aqui, ó. E aí pediu pra fazer rampa. Como é que você faz rampa com a perna desse jeito assim? Então, Não para. E até então, eu mesmo, quando eu fui tirar carta, né? Quando eu era jovem, faz tempo já, quando eu fui tirar carta, eu reprovei uma vez só. Mas a primeira vez que eu reprovei uma vez na moto e uma vez no carro. Na moto, o guidão batia no meu joelho e não cabia na moto. Na hora que eu fui fazer o 8, virou 38, porque do jeito que ele bateu o guidão no joelho, foi embora, perdi o rumo. E no carro, fiz a rampa bonitinho, o delegado eu estava. Foi lindo, foi lindo. Na hora de finalizar, estacionar, eu subi com as duas rodas do lado. Eu subi com as duas rodas do lado do passageiro na calçada. Aí o delegado parei, aí só a alma descolou, a alma foi embora, preto que não era preto, ficou branco, transparente. E aí o delegado falou assim, pôs a prancha assim, então, você estacionou certo, mas você viu o que você fez? Ele falou assim, até a próxima. Reprovado. hasta la vista, né? Até a próxima vez eu te vejo de novo. Mas realmente é algo que mexe com a gente. E se for ver, é uma coisa simples, né? Sim. Não é algo. É uma coisa simples, mas na hora, ali no momento, né? E mexe mesmo, principalmente, eu falo assim, principalmente com as mulheres, né? Porque, né, o estado emocional e tudo, né? Pessoa... E outra, é o que eu sempre digo, a reprova, ela traz uma frustração também. Né? Uma frustração, uma baixa autoestima, uma sensação de incapacidade. E hoje, ainda mais hoje, que as pessoas não estão muito acostumadas com frustrações, né? Está cada vez mais difícil das pessoas lidarem com as frustrações, né? Então, assim, dando aula teórica, eu sempre via, principalmente pessoas, assim, de mais idade, que recentemente eu tive um aluno, um senhor, né? Que às vezes só agora ele teve a oportunidade, né, de tirar uma habilitação. Então, tem pessoas que é um sonho. Tem muitos que dirigem sem habilitação, muitos, porque, por exemplo, não consegue passar no exame teórico. E aí acaba desistindo. E vai, só que aquilo que eu falo, né? O preço que ele paga, né? De multa. Caso acontece depois de infrações e a dor de cabeça sai às vezes mais caro do que o preço da habilitação. Então, ministrando as aulas, eu comecei despertou isso em mim, né? De querer ajudar essas pessoas que têm dificuldade, né? Principalmente na parte prática tem, mas na parte teórica é muito mais. Tem. Porque assim, para tirar a habilitação não exige grau de escolaridade. A pessoa precisa saber ler e escrever. Mas é claro que as provas hoje, né, o nível das provas, a linguagem é uma linguagem técnica, né, da legislação de trânsito. Então eles usam uma linguagem técnica nas provas. Então se a pessoa não tiver aí, né, pelo menos o ensino fundamental concluído, né, a pessoa tem dificuldade. Quem não tem o hábito de ler, piorou, porque elas são de pura interpretação de texto. Às vezes aquela pessoa que fez o curso ali teórico, né, mas não foi tão a fundo para estudar, mas porque ele sabe interpretar, muitas vezes ele consegue fazer a prova, né? Eu nem estudei, porque às vezes sempre eu nem estudei, fui lá e passei. A pessoa sabe interpretar, que de 30 questões ele tem que acertar no mínimo 21, acaba às vezes acertando essa média 21 e passa, né? Mas aquela pessoa que tem dificuldade com a leitura, a pessoa pena bastante ali para conseguir entender. Mas eu acho, assim, o que eu fico feliz é que eu vejo assim, que basta você ter força de vontade, né? Dificuldade, mas a pessoa tem, mas se ela tiver força de vontade, consegue. Né? Como eu tive um aluno que ele tinha só o 4º ano, também um senhor, tinha só o 4º ano de estudo, mas muita vontade. Levou 3 meses de estudo, mas ele passou. Sim. Passou. Só basta querer, né? E é gratificante. Sim. É gratificante, porque o que acontece? Principalmente na família, a hora que a pessoa fala, pessoas que têm essa dificuldade, a hora que fala que vai tirar a carta, as pessoas... São os primeiros, né? Não, larga a mão disso. Deixa quieto. Você não vai dar conta, não. Sim. Eu costumo dizer para os meus alunos, gente, você vai... um sonho que a gente tem, né? Falar o segredo da bênção é o silêncio. Né? Então eu falo, para de ficar anunciando para os 4 cantos que você está tirando a habilitação, que você... gente, eu vou fazer a minha prova.
né? Parece que as pessoas já ficam gorando, né? Então eu falo, faz quietinho, depois que você passou, aí você anuncia, né? Fiz a prova, passei, Sim, né? apesar que você falou algo muito, muito importante. A própria questão do silêncio, né? Quem não sabe não estraga. Isso. E hoje não é nem só na questão da própria prova, mas hoje é algo que nós temos que usar para a vida. Você não está sendo arrogante, ignorante, soberbo, nada disso. É uma estratégia que o próprio Deus nos dá, pela palavra, né? Que o próprio Senhor nos dá. Pessoal, fique quietinho, não fala nada não. Planeje o silêncio, organize o silêncio. Frutifica o que você organizou, aconteceu, floresceu, a coisa começou a andar. Aí, porque aí tem situações que o testemunho ali, o que está acontecendo nesse sonho que realizou, enfim, chega um momento, não dá para a gente esconder. Sim. Mas aí é natural. É totalmente diferente que a gente, antes de pegar a bênção em si, de sair falando para todo mundo. Já sai anunciando. E aí cada um tem uma experiência de vida. E às vezes a pessoa fala, ixi, nossa, eu reprovei 4 vezes. Aí a pessoa já assusta. Opa, será que é tão difícil assim, Sim. né? Ah, eu já reprovei várias vezes. Ixi, ó, aquele examinador, nossa, se você pegar aquele examinador... Verdade. Já começa a falar, gente, o examinador ali, ele tá ali realmente para examinar. Então, se você for bem, você vai passar. E outra, pensa bem a responsabilidade que é a pessoa estar no trânsito, né? Você ali atrás do volante é uma arma. Você ali, é uma arma. Né? Se a pessoa não tiver uma condição psicológica boa, né? Quantas tragédias a gente vê. Para não ter risco com outras famílias que estão no trânsito, para não ter perigo, né? Campeão de mortes, né? No Brasil é acidente de trânsito, se a gente for olhar as estatísticas. Então, a gente vê umas coisas também que é muito fora do comum, né? Sim. De barbaridade e irresponsabilidade. Imprudência. Imprudência mesmo de coisas assim, absurdas. Né? Então, assim, é claro que, né, a gente está sempre buscando, né, quem atua no trânsito, formar os motoristas e passar essa consciência de estar ali no trânsito, sempre pensando, né, que principalmente isso é abordado muito nas aulas de direção defensiva, né, para que você dirija, né, todo mundo sabe, né, falar dirigir para a gente e para os outros. Então você tem que estar ali atento até, às vezes, prever o que o outro vai fazer. Né? Numa esquina a preferência é sua, mas não custa você tirar o pé do acelerador, olhar, ter atenção. Muitos acidentes muitos pode não, evitar, né? 90% você evita usando a direção defensiva, mantendo distância, evita muito, né? Hoje é muito comum, as pessoas estão distraídas com o telefone, né? Hoje, semáforo abriu, a pessoa tá ali parada, você vai ver, tá no telefone, tá respondendo mensagem, tá... E viu, Regina, nos fala quanto tempo já faz que você já está na área, não com a parte teórica, você não, mas no geral, nesse meio. No geral, esse ano faz 24 anos. Uma vida já. 24 anos. Desde quando eu entrei na Ciretran até hoje, são 24 anos. Eu me apaixonei mesmo por essa área. Tem muita história para contar. Tem bastante. Tem muita coisa para contar. Né? E até antes da gente saber um pouco mais sobre o empreendimento dela, que é a Educa Mais Trânsito, você falou, a gente presenciou, eu presenciei com você, teve um aluno, o senhor de cabeça branca, que reprovou a primeira vez, depois passou de um gordinho. Eu sou Manuel. Seu Manuel, isso. A gente nos conta, porque você já passou várias pessoas com você ali. Eu acredito que tem histórias que marcam, né? Sim. Porque elas acabam desabafando com você em muitas situações, não acontece isso? Sim, e esse seu Manuel mesmo, ele me disse que a família, né, devido à idade dele, né, 60 e poucos anos, tirando a habilitação agora, os primeiros, não, larga a mão disso. E que só agora, né, ele teve condições de comprar um veículo, então ele falou, bom, né? E eu achei interessante que ele falou assim, se Deus me deu a oportunidade, ele vai me dar por completo. E realmente, Deus ele realiza os sonhos por completo. Não é pela metade. Nada é pela metade. Então ele vai me dar a habilitação. Né? E quando eu vi a dificuldade dele, porque quando eu pego alunos com dificuldade, eu peço para o aluno ler para mim, né? Eu falo assim, olha, lê essa questão, deixa eu ver, para mim analisar onde está a dificuldade, né? E assim, ele lia com muita dificuldade, igual uma criança quando está aprendendo a ler, né?
E aí eu disse para ele, eu falei assim, olha, vai ser um desafio, né? Na hora eu já pensei, vai ser um grande desafio para mim. Mas eu falei, olha, 50% eu, 50% o senhor tem vontade? É o seu sonho? Então, vamos fechar essa parceria, não importa o tempo que levasse, porque assim, o processo de habilitação, ele tem 1 ano. Sim. Ele tem 1 ano, ainda bem que logo ele veio. Porque tem pessoas também que, né, fica demorando para marcar, protelando. Ele não, ele já fez Anvisa, Psicotec, fez o curso. Às vezes ele seguiu a risca, seguiu, né? E saiu do curso, e aí um colega, né, de profissão, falou, olha, eu conheço uma moça, ela pode te ajudar. Então, a própria autoescola que me indicou. Sim. E aí ele veio, então eu falei, o senhor tem vontade? Eu tenho vontade de ensinar, o senhor tem vontade de aprender? Então a gente fechou a parceria e aí foi. E eu confesso, assim, que ele me surpreendeu. E eu fico feliz, assim, de ver, né, que você fez parte de um sonho para a pessoa. E fora a amizade, que até hoje. Sim. E ele fala, olha, eu vou passar aí, pra gente bater um papo, pra tomar um cafezinho, gera um vínculo, né? É uma superação. Isso. Né? Até pela vez por causa da idade mesmo, mas são sonhos, é superação. Sim. É um mix de sentimento ao mesmo tempo ali, né? Porque hoje, uma hora que você mesmo disse um pouco antes aqui, as pessoas estão sem paciência. Sim. Até profissionais em outras devidas áreas também fazem ali, se a pessoa tiver uma certa dificuldade, não é todos, mas dependendo da situação, sim, não te dá pela pessoa que precisa. Não, instrutor de trânsito tem que ter paciência, é uma virtude que tem que ter, porque senão não dá para ficar, porque você pega diferentes tipos, né, de dificuldade. Pessoas, né? E eu vejo assim que a pessoa, às vezes, a própria pessoa, ela fica envergonhada, igual, muitas vezes aluno já disse assim para mim, você me desculpa. Eu falei, não, eu tô aqui para isso. Esse é o meu trabalho. Eu falei, você não precisa se desculpar. O meu trabalho é esse, eu gosto do que eu faço. Então eu tô aqui para isso. E eu entendo a sua dificuldade, né? E eu acho interessante também, eu tive um caso também, que as pessoas, às vezes, elas se diminuem, né? Eu tenho isso, eu tenho aquilo. Eu tive um aluno que ele me mandou um áudio, né? Ele entrou em contato comigo, ele me mandou um áudio. E aí ele falou, eu tenho TDAH, eu tenho isso, eu tenho aquilo, Eu falei, meu Deus, né? Eu fiquei assim, mas né? Ela mesmo impõe um monte de barreira, né? Isso, né? Não que não tenha, mas às vezes a pessoa potencializa. Aquilo. Mas por que também? Porque ouviu desde a infância. Você é isso. Você tem. Você tem. Às vezes os próprios pais. Meu, não fala, é meu. Aí a pessoa toma aquilo para ela. Né? A pessoa toma aquilo para ela, não que você não tem que olhar, sim, você tem que olhar, você tem que tratar, buscar um profissional, um médico. Tem um problema? Vamos tratar. Mas às vezes, às vezes aquele problema é 20% e ele se torna 80%, porque a pessoa toma posse daquilo ali, né? E acaba que a própria pessoa se diminuindo. Então pode ser mas ele foi tratado. E quando ele chegou na fase adulta, eu percebi que sim, se tem, é muito mínimo. É muito mínimo, porque tudo que ele descreveu, eu não conseguia ver. Entendi. Foi interessante isso. Foi interessante, né? Porque eu analiso, né? Eu não sou psicóloga, né? A minha área eu sou bacharel em Direito, né? Então, tem coisas que você, né? Você tem que estar na área para saber. Mas assim, não sei se é um dom, né? Que eu consigo também fazer uma leitura ali e ver. E aí eu comecei a ver que mais era o psicológico dele do que em si o problema. Sim. Porque nas aulas eu vi que ele estava indo super bem, eu brincava com ele, eu falei, você está me enganando. Você está me enganando porque você está indo muito bem. E é legal assim que eu incentivo. Eu falei assim, por que você não faz uma faculdade? Aí ele olhou para mim, faculdade? Mas eu falei, claro que você é capaz. Falei, se você é capaz de passar nessa prova, por que não? Você é um estudante. Sim. Você não fez o curso, E eu achei interessante que é 21, né? E ele passou com 27, só errou 3. Não. Com 27 questões, né? E eu falei para ele, faz um curso, porque ele é novo, né? Não questão só, né? Tem gente que faz também faculdade, né? Com mais idade. Mas eu falo assim, nunca é tarde, né? Sim. E eu falei assim, vai, estuda, né? E eu notei que ele precisava disso. Né? Até no final ele falou assim, nossa, eu precisava de um lugar, eu notei, né? Eu precisava de um lugar, de um incentivo.
né? E eu fico feliz, assim, em poder ajudar as pessoas, né, nessa parte também, né? Muitas vezes no psicológico. Sim. Tem alunos, principalmente as mulheres, quando começa a chegar lá, não, eu não vou conseguir, eu já falo, ó, vamos parar. Então não precisa vir. Porque se você já chegar falando, eu não vou passar toda a aula, eu não vou passar, não vai passar mesmo. Porque você está mandando essa mensagem para o cérebro. Claro, e isso é uma das experiências que você vive lá na Educa Mais Trânsito. Sim. Esse é um dos diferenciais que a Educa Mais Trânsito tem. Não é simplesmente você sentar, ela vai te passar o que tem que ser passado. Não. Realmente é igual o mesmo trabalho nosso com a agência. Não somos agência, somos uma assessoria. A gente pega com a mão o cliente, aquele olho no olho mesmo de fato, e é o que ela faz com cada aluno. Eu sou prova viva do que ela faz e a realização das pessoas, lá o carinho que as pessoas têm com a profissional que ela é. Tá? E nós vamos tomar uma aguinha. Agora eu fico com os nossos patrocinadores e já estamos de volta. Sabe por quê? Vamos saber de tudo agora sobre a Educa Mais Trânsito. É uma empresa extraordinária. Daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta, a gente comentou, estava num bate-papo abençoado aqui nos bastidores, mas a gente quer saber mais a respeito agora do Educa Mais Trânsito, né? Então, Regina, nos conte como é que nasceu a Educa Mais, o que é a Educa Mais, né? Para que cada um que está assistindo está conhecendo mais e está utilizando, né, todos os serviços que vocês prestam lá. A ideia da Educa Mais Trânsito, porque eu já estava trabalhando numa autoescola, eu gerenciava, que ao longo do tempo também, como eu disse, eu fiz o curso, né, para instrutora e eu fui me especializando. E eu fiz um curso especializado em aula teórica. Como eu dava aula teórica, eu fui me especializando nessa área. E dando aula, ministrando aula, eu fiz a faculdade, nessa época também, fiz faculdade de Direito. Eu sempre foi um sonho também para mim. E fiz a faculdade, por quê? Para me especializar na área de diretora de ensino, que precisava ter um curso superior. E muitos, vou fazer uma distância, falei, não, vou fazer aquilo que eu tenho vontade, que era meu sonho. E logo quando eu saí do colegial não tive oportunidade, e falei, agora eu vou ter essa oportunidade de fazer. E aí fiz o curso, adquiri aí o curso superior, aí eu fiz para diretora de ensino. E aí surgiu a oportunidade de eu estar, na verdade, como diretora de ensino e também gerenciando o local, a autoescola. Então eu gerenciava uma autoescola, na verdade, cuidava, parte administrativa, cuidava de tudo. E sempre de olho nos alunos,
E ali a autoescola era um CFCA-B, né? Que o CFCA é a parte teórica, o CFCB é a parte prática. E ali já era completo, né? Ali a gente tinha todas as categorias, desde da moto até a carreta. E cuidando ali, vendo, né, a dificuldade dos alunos sempre na parte teórica. E ali a gente ministrava também o curso de reciclagem. Reciclagem, para quem não sabe, é aquele motorista que está com a habilitação suspensa. Ele é habilitado, mas devido a uma soma de pontos, ou tem aquelas multas autossuspensivas, que são as gravíssimas, que a campeã hoje em dia, que dá o curso de reciclagem, é a embriaguez, né? Porque hoje a fiscalização está em cima mesmo. O bafômetro e tudo. E a tolerância zero. Então, se você tomou uma latinha em seguida for abordado, né, e constar ali, já vai ter 1 ano de suspensão com uma infração gravíssima. A única infração já te dá 1 ano de suspensão. Dependendo da quantidade também, gera crime. Você não precisa se envolver num acidente de trânsito para responder um processo por crime de trânsito. Dependendo da quantidade ali que você soprar ou no exame de sangue for aferido, você responde um processo administrativamente, né? É considerado crime de trânsito. Então, além também da punição, né, de ter habilitação suspensa, também responde um processo, que acaba, se for réu primário, né, pagando uma cesta básica. Mas ainda se caso a pessoa teve suspensão, ficou já 1 ano, fez a reciclagem, e ela retorna a fazer novamente. Isso, ela é residente. Pode perder. Definitivo, né? Não, nesse caso não. Para perder definitivo, é no período de suspensão, porque ele tem que parar de dirigir, aí ele for encontrado dirigindo ou cair uma infração, né, no prontuário, no período de suspensão, aí gera a cassação. Aí ele perde mesmo aquela habilitação, ele tem que ficar 2 anos sem poder tirar a habilitação, aí depois de 2 anos, aí ele começa do zero. Sim. Tudo novamente. Então aí gera... mais sério que a gente imagina. Sim. Né? E hoje a gente vai saber alguns pontos aqui, justamente a respeito de cada parte. Então, né? Tem emergência. E são vários pontos. E são cursos que queiram se ou não, que hoje tem pessoas que estão fazendo para ter como trabalho social. Sim, né? uma porta de emprego. Uma porta de emprego, né? Uma oportunidade. Oportunidade nova. Que encontra através disso, né? Isso, Então, como a gente estava falando, aí vendo, né, principalmente ali que tinha bastante o curso de reciclagem, eu via as pessoas reprovando muito nessa prova teórica, porque ele faz o curso online. O curso de reciclagem é um curso online, então a pessoa estuda em casa, né, acessa e depois vem para a prova. Mas muitos vão lá despreparados. E aí é onde acaba gerando a reprova. E enquanto não passar, não atingir, não recupera a habilitação. Então é onde eu fazia o trabalho humanizado. Sentava com o aluno, entendeu? Explicava a matéria para o aluno, e aí é onde ele conseguia a aprovação. E aí com isso eu falei assim, nossa, é uma boa oportunidade de trabalho. E aí a unidade onde eu trabalhava acabou fechando, né? E aí eu falei assim, bom, eu vou continuar na área, porque é o que eu amo. E aí foi onde foi surgindo as ideias. Eu falei, é nessa área que eu quero, que é isso que eu gosto de fazer. E eu vou continuar aí fazendo esse trabalho, porque até onde eu sei, em Rio Preto, ninguém faz esse trabalho humanizado mesmo. Isso, tudo online, então eu vou pegar e vou, né, esse diferencial, de poder continuar ajudando essas pessoas a voltar a dirigir, né? Sim. Porque hoje a habilitação, ela é uma necessidade, né? Não é mais só... Simplesmente. É uma necessidade, ainda Sim. mais, né? E o tamanho da cidade, né? Para se locomover, se bem que hoje tem, né, a facilidade de Uber, tudo, né? Mas a pessoa, ela quer a sua própria independência, né? Então foi onde surgiu a ideia. Então eu falei assim, eu vou continuar fazendo esse trabalho, né, diferenciado. Mas agora não. Isso, exatamente. Né? E vocês viram o que é você trabalhar com amor? Sim. Né? Você trabalhar verdadeiramente. Então tem várias pessoas, você tem as milhares de pessoas que têm os nossos clientes, mas só que a forma que você trabalha faz toda a diferença. Quando você trabalha com amor, o que faz,
você tem a visão das oportunidades dentro da cidade. Hoje tem uma sua parceira também, que é o Amorim, da Gestão de Equipes, que, através de uma dificuldade e erros que cometeu, ele viu uma brechinha ali na outra palavra da coisa. E assim, aqui eu vou ganhar dinheiro. Mudou a vida dele 360, mas fazia tudo com amor. Sim. E ficou normal nosso desejo de dar dificuldades, alguma situação ou outra, incomodar. Sim. Tá bom, vamos fazer. Então, 7 horas, vamos ter que perder. Isso, Tchau, e no carro dele, a gente só viu, e aí o filho balanceiro, um monte de coisa, tinha um resumo de R$0 que tinha mês, para 10 mil. Então, fala só ter. E aí tá aqui, o cara vai funcionar isso aí, que já abriu uma oportunidade. Sim. E hoje é dono do seu próprio negócio. Sim, exatamente, né? E o fato de poder é muito prazeroso. Você saber que você fez parte de um sonho da pessoa, que você ajudou. Então isso assim me traz prazer de ver, né, que eu pude ajudar alguém a realizar o seu sonho. Não tem preço, né? Não tem preço, exatamente. Exatamente, sim. Isso você vive bastante. Vive bastante. Disso, quais são assim, os principais medos que até quebra de tabus, na verdade? Porque tem muita gente que cria infinitas paixões. Sim, é o que eu falo. Mas vou falar algo mais decisivo, porque eu tenho certeza que tem muitas objeções. Sim, né? Eu falo que o seu maior inimigo é você mesmo, né? Que é o que eu falei, às vezes o vitimismo, né? Ou aquele sentimento de incapacidade, isso tudo atrapalha, né? Então você precisa ter vontade. Não, é isso que você quer? Então vamos lá. Né? Você sim, não é que você vai fechar os olhos para a dificuldade, não, mas você tem que ter boa vontade. Né? Só o fato de você já levantar e falar, não, eu vou lá, eu vou começar o estudo, né? Já é alguma coisa, né? E aí, com o tempo, porque não tem como, a pessoa vai melhorar, não tem como. É um dia após o outro, ela vai melhorando. Uns, em uma semana, em 15 dias estão preparados, outros levam mais de um mês, né? Cada um na sua dificuldade. Mas o que eu acho interessante, todos conseguem. Todos conseguem. Então, cada aluno que chega até mim, para mim é um desafio, né? É um desafio, eu falo, não, vai conseguir. Às vezes, até eu mesmo penso, falo, nossa, esse eu tenho que me esforçar, né? Esforçar mais ainda, né? Mas eu acho legal, assim, que todos conseguem. Todos conseguem, né? Então é isso que eu fico muito, muito feliz, né? Em poder ajudar. E uma coisa interessante porque de várias idades, né? Várias idades. Todas as idades. Uma coisa que eu muito ali, na época mais, que as pessoas, os mais idosos, estão bastante lá. Sim, E uma acaba ajudando o outro. Isso. É que conforme a idade, já para memorizar já é mais difícil, para entendimento também, né? Mas é o que eu estou falando, se tiver vontade, vai conseguir. Não, isso. E até mesmo aluno de 18 anos também, né? 18 anos, acabou de sair aí do colegial, mas tem. Mas tem as dificuldades também, né? E sobre os cursos? Os cursos especializados. Quais são os mais procurados ou não é tudo mais ou menos no mesmo nível? Hoje em dia os mais procurados são o MOP, que é a movimentação de produtos perigosos, né? Aqueles, principalmente os caminhão-tanque, né? Que transportam combustível. Esse, o coletivo de passageiros, né? Para dirigir ônibus, vans, são os mais procurados hoje em dia, né? Mas nós temos, né? Urgência e emergência, carga indivisível, o escolar também sai bastante, o escolar. Então são cursos assim que não basta só ser motorista, você ter a habilitação, você tem que se especializar. Tudo a gente vai fazer alguma coisa, você tem que se especializar naquela área, né? Porque a lei exige. Né? Vocês veem os motoristas aí, imagina a responsabilidade que é você transportar criança, né? Você fazer o transporte aí de criança. Então tem que ter uma responsabilidade. O motorista não basta só ele ter a letra, né, que é uma letra profissional, são vidas que ele está levando. Então ele precisa realmente se capacitar para lidar com criança, ainda mais hoje, como
As crianças têm bastante energia. Você manter ela sentada no cinto de segurança. Quando é criança que já tem o hábito, que isso aí tem que ser logo desde bebê. Por isso que a lei existe, né? Até 1 ano, o bebê conforto, de 1 a 4 anos a cadeirinha e depois o assento de elevação. Por que o assento de elevação? Porque uma criança de 7 anos, a hora que você for colocar o cinto, né, o cinto vai pegar no pescoço. E numa parada súbita, aquele cinto vai machucar. Com certeza, porque a função do cinto é o quê? É travar, né? Segurar o corpo não ser projetado para frente ou para fora. Então ela precisa do assento de elevação, né? Uma criança de 7, 8 anos, que às vezes ele tem 10 anos, porque depende da estatura da criança. Mas precisa ser elevado para o cinto ser posicionado. Em aula, quando eu ministrava aulas, né, no curso, eu falava muito isso. São detalhes assim que salvam vidas. Se faz a diferença, né? Você usar um cinto corretamente, igual uma mulher grávida, a parte de baixo, né, subabdominal, ela tem que estar bem abaixo do ventre, né? Porque numa colisão, para não machucar, tudo depende também da proporção dessa colisão, né? Mas são detalhes que ajudam muito, né? E ter o veículo inspecionado também, o veículo em dia, né? Então não é à toa, eu sempre abordei essa questão de segurança mesmo, né? Me especializei na área de direção defensiva. Não é à toa que existem as leis, né? É tudo pensando na segurança. Então, o que é mais difícil é mudar a mente das pessoas. Isso é difícil, porque a pessoa ela pensa assim, não, ele quer multar, né? A lei vem para... Não, na verdade precisa, né? Precisa para a sua própria segurança. O uso de um capacete, um acidente de moto, se você não usar. Antes de 97 ninguém usava capacete. Antes de entrar, né, no novo Código de Trânsito. Ninguém usava capacete. Né? Quem é dessa época lembra. Até o brasileiro, sim. E tem estados, se você no Nordeste, 3, 4 crianças. Mas uma colisão, às vezes a 40 por hora, você bater a cabeça ali, e claro, depende da proporção do acidente. Mas também eu ensinava muito sobre a questão de você ter um bom capacete, você investir em você mesmo. Né? Então você vê aí capacete que não tem condição nenhuma de ser usado. Existe vários tipos de produtos no mercado. Sim. Sim, né? E às vezes também usar de forma errada, né? Não prender na cinta jugular. O capacete voa longe, no impacto ele vai voar longe, não vai nem... Então a pessoa mudar essa mentalidade, você não tem que seguir as leis pensando em infrações, e sim na segurança. Esse é o mais difícil. As pessoas entenderem que a questão é a segurança, ele se proteger. Essa a dificuldade maior que eu vejo, né, no brasileiro em si, né? A cultura em si. E dentro desses cursos, todos eles são dentro no período de são quanto tempo? Todos eles são iguais? Eles são online, iniciais com carga horária os especializados tem 50 horas. Né? Que se a pessoa... É até rápido, né? Sim, 7 dias você já está rápido, aí marca a prova, e o interessante é que o Poupa Tempo, ele aplica essas provas, né? Você agenda pelo site mesmo, e aí você vai lá e faz a prova. E aí já sai o meu curso, né, ali, homologado pelo Detran, tudo certinho, já sai na CNH. Assim que ele termina a prova, é automático. Ele já tem, com o curso, só dele assistir às aulas, já está no prontuário. Tem muitas empresas que contratam, basta estar no prontuário. Outras aí exigem na CNH digital. Então aí tem que ser com a prova. A prova aí já vai constar, é imediato. Terminou a prova, aprovou, já não são todos. Mas os cursos que eu vendo, sim. Já sai imediato a plataforma que eu uso, né? Já sai imediato. Quando você renova, e a cada 5 anos, esses motoristas têm que renovar esse curso, para eles se reciclarem. Porque as leis estão em constante atualização. CONTRAN, né, sempre uma nova resolução, então tem sempre mudança. Então a cada 5 anos eles têm que se atualizar. Aí é um curso de 16 horas, aí não precisa de prova, basta ele assistir às aulas. Só que dentro do curso também tem uns simulados que ele tem que atingir também 70% de aproveitamento, para ele mostrar que ele está atualizado, que ele está entendendo, ele se atualizou
E aí em 3 dias também ele tem na CNH digital. E por mais que é online, também aquele que está fazendo o curso pela primeira vez e tem dificuldade com a prova, também acaba sendo meio que presencial, porque o aluno vai até mim e eu preparo também ele para a prova, aqueles que têm dificuldade. Dos cursos especializados, a prova mais difícil está sendo a do MOP. Sim, porque o motorista ele tem que entender são 9 classes, né, de produtos perigosos, gases inflamáveis, então ele tem que entender do assunto. Então eu estou percebendo que está tendo bastante reprova, mais dificuldade para essa área. Porque senão as pessoas não se preparam, né? Isso. As pessoas querem as coisas muito prontas, né? Aí outra coisa, tem muitos funcionários que já estão na área. Sim. Né? Então, por saber, havia alertas que chegam lá e não é tudo. Né? Porque aí quando eu esses dias lá, essa alternativa aqui, qual você acha que é? Olhei a alternativa. Então, uma reciclada, porque é muito pega, né? Sim. Às vezes uma palavra... Essas provas, elas estão se igualando a concurso público. Tem muita pegadinha. É a questão da interpretação, o português, o famoso português. Interpretação de texto. A pessoa que vai bem nisso é tranquilo. Mas se você não tiver uma boa leitura, você não tiver o hábito, né, de ter contato com a leitura, né, tem dificuldade sim, muitos têm. Se você é rápido com o que eu preciso, você vai errar também. Porque é o que eu costumo falar, você tem que se atentar às palavras-chave. Né, as palavras-chave ali que ele te conta uma história, mas tem uma palavrinha ali que... E talvez, né? Isso, que muda todo o sentido, né? Às vezes ele quer, na questão, o comportamento inadequado do condutor. Então ele quer o quê? Mas a tendência é o cérebro procurar o comportamento correto. Então é onde pega, né? E tem pessoas assim, que às vezes nem se conformam. Mas como que eu reprovei? Ou até quer discutir a questão, né? Fala, não, essa questão tá errada. Bastante história. Mas viu, Regina? Então vamos falar um pouco mais da reciclagem, porque a reciclagem é algo que as pessoas existem dúvidas, né? Que mais procuram hoje. Sim. Né? Nós gostaria de dar essa oportunidade para nós, até para o pessoal que está nos assistindo, a respeito da reciclagem, se está tendo alguma mudança para esse 2025, na própria lei está tendo alguma alteração, assim, como é que está sendo a reciclagem? Continua tendo muito motorista tendo a carteira suspensa, muitos motoristas infratores precisando se reciclar, porque o que acontece? A pessoa que tem o hábito, né, de estar de olho na sinalização, respeitando, dificilmente ela vai sofrer uma infração, né? Então aquele dia a dia, aquele corrido, né? Tem radar para todo lado. Sim, mas se você estiver atento, as placas, né? Você está numa avenida, né? Numa via arterial, é 60, de repente tem, mas é aquilo que eu falo, mudar a mentalidade da pessoa. Aonde está os pontos onde a velocidade é 40, uma velocidade menor? Escolas, postos de saúde, locais que realmente você deveria reduzir. Eu estou passando perto de uma escola, né? Criança, a gente sabe, é imprevisível. Ou eu estou passando perto de um coletivo que está desembarcando passageiro, tem aquele passageiro distraído. Automaticamente eu tenho que reduzir a velocidade, né? Isso é direção defensiva e é isso que as pessoas não fazem. Então precisa colocar, às vezes, em pontos específicos, ponto estratégico, né? Para que reduza a velocidade, que se fosse ver era algo que, se todos fossem, né, vamos dizer, educados no trânsito, não iria precisar, né? Então, se você analisar, são pontos estratégicos, né? Mas é ponto estratégico para ter a multa, mas se você estiver atento, se você dirigir atentamente, tem a placa. Aqui em Rio Preto, pelo menos, tem placa, ela é sinalizada. Bem sinalizada. Sim. A população está aumentando, né? Então tem horários em regiões aqui, nós estamos com São Paulo. Sim, horários de pico. Para ter horário de pico, você tem que sair horas para poder ter uma passagem mais livre, para você chegar atrasado. Nós estamos em projetos.
Né? O Rio Grande cresceu demais. Então, realmente, para nós necessitar mais ateus, porque muitas vezes também, nós acreditamos comigo, mas sabe que meu objeto, e crescer onde também eu mais no braço, e assim, ó, tá chamado de celular, né? Que é um dos principais causas também das capacitações. Né? Por estar conversando e com a gente, está aqui, está dirigindo, e você vai ver essa querendo resolver coisas, né? A ansiedade. Isso. E o que gera, né, a suspensão? Que muitas pessoas precisam dessa informação. Quer dizer, fala, não, mas agora aumentou, é 40 pontos. E foi uma atualização, né? Agora é 40 pontos. Opa, então agora eu estou mais tranquilo. É 40 pontos desde que ele não tenha nenhuma infração gravíssima. Uma infração gravíssima que não seja autossuspensiva, por exemplo, sinal vermelho. Se eu tiver uma infração gravíssima, já não é mais 40 dentro de um ano. São 30. São 30, Duas gravíssimas, aí já cai para 20. O período, né, de 12 meses. Aí já cai para 20 pontos. Entendeu? Então, se você tiver aí, né, 2, 3 gravíssimas, tiver 3 gravíssimas, você já estourou. Ou essas autosuspensivas, né? Velocidade também. Se você avançar mais de 50% da velocidade, é uma infração gravíssima que já dá a suspensão, né? Que já gera a suspensão. Agora, o motorista que tem o EAR, que é aquela sigla na habilitação, que é o exerce atividade remunerada, né? Para quem não tem também, é uma boa dica também, que trabalha, somente os que estão no trânsito, Uber, né? Colocar esse EAR, porque aí, independente das gravíssimas, é 40 pontos dentro de um ano. E como que eu faço para ter esse EAR? Eu estou com a minha habilitação, ela não está vencida, é só eu ir lá no Poupa Tempo e fazer o exame psicotécnico, marcar, né, para fazer o exame psicotécnico. Feito o exame psicotécnico, você adquire isso na habilitação, esse exerce atividade remunerada. Aí é 40 pontos, independente das gravíssimas. Né? Muitos motoristas têm feito isso, principalmente quem está todo dia. Isso, atividade. Isso. Regina, para esse ano, qual é a expectativa? Vai ter mais trânsito? Estou sabendo, mas eu não posso falar. Tem novidades pelo mais ano de 2025, né? Qual é a sua perspectiva? O que você espera aí para esse ano para ajudar mais? Estamos com grande expectativa, porque assim, a procura tem aumentado bastante, né? E ficando feliz de poder, né, tá ajudando as pessoas que muitos estavam até dirigindo sem a habilitação toda irregular, né? E vendo que as pessoas estão se regularizando, né? Porque tem alguém que está cuidando dessa parte, né? Pessoas que já tinham desanimado, né? Pessoas que queriam tirar a habilitação, mas tem muito no trânsito, pessoas que estão dirigindo sem habilitação, ainda tem muito, principalmente da faixa etária, vamos pôr, de 35 para cima, né? Dirigindo em forma irregular, então, todas as idades, né? E o interessante, assim, que a maioria acaba, né, não indo atrás, porque às vezes não sabe, né? Não sabe que tem como uma pessoa ali para ajudar, isso, para estar auxiliando. Isso. E aí quando encontra, aí consegue, né? Sim, claro. E, gente, isso realmente é algo muito da equipe. Da profissional que ela é com muito carinho mesmo, não é simplesmente não cliente, da nova mais. Né? Onde as pessoas saem de lá, chegam lotadas de maneiras e saem com todas elas que é importante, porque aliás encontram esse acolhimento de fato, para que ela possa passar, né, ter o resultado, e através disso é a melhor propaganda que existe. Né? Que a gente chega tão assim, apreensivo e tal, mas não, por lá, né, tudo mais, tem a Regina, tal, e não precisa de nada do lado. Isso também passa. Eu procuro deixar a pessoa bem à vontade, então a pessoa se sente à vontade ali, um ambiente tranquilo, né? Porque para estudo você precisa de um ambiente tranquilo. Né? Primeira coisa é desligar o telefone,
né? Porque estudar em casa, somente porque esses cursos são online. Então, o que acontece? A pessoa está ali estudando, é telefone tocando, é gente apertando a campainha. Não é a mesma coisa. Você primeiro precisa respirar, né? Sentar e ter aquele ambiente tranquilo, que é isso que ali a gente proporciona. Um ambiente tranquilo, a pessoa se sente em casa ali, né? Eu procurei deixar o ambiente dessa forma mesmo, para que a pessoa sinta ali tranquilidade, poder também falar, porque às vezes a pessoa não quer falar, né? Sente presa em falar e acaba parecendo até um consultório psicológico tem hora, porque é legal que tem pessoas que não tinham dificuldade, era o psicológico mesmo, a pessoa só precisava desabafar. Só precisava, já tive aluna, né? Somente as mulheres, que não tinha dificuldade com a prova. Ela não sabia que ela não tinha, né? E eu até vou contar um fato, assim, né? Não vou citar nomes, que eu tive uma mulher, né? Que ela chegou, né? Porque alguém indicou, e ela não falou, porque a gente vai pegando amizade, aí eu pergunto, o que você faz? E ela não falou a área que ela trabalhava. Por quê? Porque ela era psicóloga. Ela é psicóloga. Então, só no final que ela se sentiu tão à vontade, ela falou, eu não falei porque eu estava com vergonha. Que eu sou psicóloga, né? O caso dela era suspensão, reciclagem. E ela na prova não conseguia, eu travava. Eu reprovei na prova, ela fez sozinha, né? Ela não me conhecia, foi lá, fez a prova e reprovou. E aquilo gerou nela, falou, como que eu reprovei nessa prova? Aquele sentimento de incapacidade, aquela frustração. E aí ela estava dirigindo, né? Irregular. Falou, vou dirigir assim, não vou. Ela tinha desistido até o dia que me pegaram. E aí, conversando, encontrou uma pessoa que fez aula comigo e falou, por que você não procura a Regina, né? Aí ela falou, eu vou, mas você não fala, hein, que você me conhece. Foi muito engraçado. E hoje a gente se tornou amiga, né? E aí no final, né, depois que ela passou, que ela foi lá e falou pra mim que ela era psicóloga, e me agradeceu muito, nós nos tornamos amigas, né? Por isso que eu nem vou citar o nome dela. E aí eu falei, gente, né? Ela falou, você foi a minha psicóloga. Porque ela não tinha dificuldade, ela não tinha. Né? Ela estava passando por um momento da vida dela, né? Porque realmente abala. Dependendo daquilo que você está vivenciando, problema familiar principalmente, abala. Ela só precisava desabafar. Sim, eu falar assim, não. Problemas de casa, você estuda com serviço. Você acha no meio. Não tem você é uma pessoa, não tem como. Problemas de casa vai trazer sim para o trabalho onde você for. Né? Só que o problema tem que ser resolvido. Sim, resolvidos, exatamente. Para que isso comece a afetar o seu dia a dia. Né? E Regina, estamos indo agora para a nossa reta final. E gostaria que você nos deixasse uma mensagem. Qual é a mensagem que você deixa? Quer saber ou não? Nós estamos entrando no segundo mês do ano. Sim. Mentira, meu quarto. Eu falo segundo mês porque no Brasil, o ano começa o carnaval, todo mundo fala isso. Começa a funcionar melhor. Né? Então, o relacionamento é a mensagem que você deixa para os alunos que passaram por você, pelos que vão vir através dessa relação também. Enfim, temos um ano de 2025 para viver muita coisa. O que você deixa para cada um de nós? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês é que, em primeiro lugar, leve o seu sonho, consagre os seus planos, tudo ao Senhor, a Deus, e você será bem-sucedido. A primeira coisa é você quebrar as suas barreiras, né? A barreira que você tem aí, se você tem alguma dificuldade, quebrar as barreiras. A barreira, às vezes, do preconceito, a barreira porque às vezes a pessoa não quer admitir que tenha a dificuldade, né? Então é a quebra de barreira. E tem um sonho, né? Consagre primeiramente a Deus, tenha força de vontade e vai atrás dos seus sonhos. Se o seu sonho é ter uma habilitação, se o seu sonho, você é habilitado, mas está com ela parada, né? Não, vá atrás dos seus sonhos, né? Porque a gente precisa ter essa força de vontade. Não pode desistir. Sim, jamais. Uma coisa que ela disse,
consagra a Deus, né? Consagra ao Senhor. Então, uma das coisas que, devido à ansiedade que a gente vive hoje, a correria do dia a dia, as coisas todas, nós entregamos, na nossa síndrome percol. É verdade. É isso que a gente confiar para nós ter, não olhar para a circunstância, mas segue. Nesse igual a gente ora, tudo que nós vamos ora, primeiro é oração. Isso. Ora e tem a Ação, exatamente. Porque se a gente ficar parado, estagnado, achando uma célula achando que a coisa não acontecer, não vai. É movimentação. Sim. Tudo onde nós estamos, o que o planeta, como ele foi feito, o nosso Senhor foi pelo haja, pelo mover, pela palavra. Então você movendo, proferindo, e uma das coisas que é muito importante, o que você está proferindo dentro do seu ambiente, dentro da sua casa, uma palavra de bênção ou uma palavra de dizer que amaldiçoa. Então tudo isso vai depender de um contexto, para quando você chegar aqui mais trânsito, você tirar 10, passar em toda a prova, passar nos exames necessários, enfim, não existe barreiras, entendeu? Então tudo como você conduz o seu dia, lógico, tem dias que nós estamos assim, que nem a gente se suporta. Isso é normal, somos seres humanos, somos falhos, vamos errar 24 horas por dia. Mas só que uma das coisas que ele estava falando, amanhã é um novo dia. Então temos mais uma oportunidade de não cometer as mesmas coisas que a gente fez no dia anterior. E seguir, e descer. E você ter sua orientação, independente da idade, né? Lá tem alguns locais que procuram as pessoas de mais adversidade que bastante lá, devido a esse conforto, a esse abraço, isso mesmo, você se sentir realmente em casa. Viu, gente? Pega essa dica, essa gravação, esse episódio está muito especial. É uma área que, quer assim ou não, tem muitas e muitas dúvidas, e esteja até dezembro. Tem muito assunto. Né? Tem muita coisa no detalhe, mas foi um resumo para que vocês conheçam a Igreja Mais Segurança, para que vocês conheçam a Regina e principalmente vá lá tomar um cafezinho, tira todas essas dúvidas que vocês têm pessoalmente com ela, porque uma coisa eu te garanto, ela vai te receber de braços abertos ali, com muito carinho, viu? Pode ter certeza. Com certeza. Gente, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe grandemente. Obrigado pelo convite. Né? Demorou um pouquinho, mas saiu mais uma vez, tá? E você que está conosco aí, quero te agradecer pela audiência, quero te agradecer por estar acompanhando a evolução que é fazendo pela Jovem, tudo pelo começo, como você está usando muito hoje, né? Primeiro você faz, depois você melhora. Então, é Deus que está fazendo, não tem nada para mim, tudo é para Ele. Então, cada pessoa que vai se sentar aqui, pode ter certeza, tem o poder de Deus que está fazendo, e eles são propósitos do Senhor. Não é coisas assim aleatórias, não, são propósitos. Desde a palavra até profissionais que não é grande profissional, na área dela, pode ter certeza. É Deus que está fazendo e Deus que está conduzindo. Então, muito obrigado. Um grande abraço do jovem e até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Até mais.